Pessoal, quero trazer também mais informações sobre o embate entre Supremo Tribunal Federal e a rede social X. Depois da decisão do plenário garantida ali pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente tem novas informações agora para você. O empresário Elon Musk ameaçou apreender ativos do governo brasileiro em resposta à suspensão da plataforma X no Brasil e ao bloqueio das contas bancárias da Starlink. Ali num post, o bilionário escreveu, abre aspas, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca de ativos do governo também. Fecha aspas. A presidência da República foi procurada, disse que não vai comentar essa publicação feita por Elon Musk. Tem um outro fato também, a rede social Blue Sky, que está sendo usada como uma alternativa ao X aqui no Brasil, ainda não tem representante legal no país. A CEO da rede, a Jay Graber, disse numa entrevista publicada pelo Correio Brasilense que respeitará totalmente as leis brasileiras. E o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também falou sobre a suspensão do X. O ministro diz que o Brasil não é uma terra sem lei. Vamos acompanhar. Tenho certeza absoluta que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. O Brasil não é uma terra sem lei. Quer ter atividade empresarial no Brasil? Cumpra as leis brasileiras. A exigência que existe nesse momento é que exista uma representação legal. Quer operar no Brasil, você tem que ter um representante legal, quem responde a qualquer ato que não seja correto, a qualquer ato em relação às leis trabalhistas, por exemplo, que venha a cometer, qualquer ato em relação às leis financeiras, né? Qualquer ato da sua atividade empresarial no Brasil. Então, a Suprema Corte está exigindo deste empresário aquilo que é exigido para todos os empresários. Ô, Gustavo Segré, tá virando uma celeuma essa história, né? Com participação agora de várias pessoas e também a publicação de Elon Musk dizendo que vai apreender os ativos do governo federal, que preferiu não comentar a manifestação desse bilionário. Aonde que essa história vai parar e como você avalia também essa manifestação que foi feita pelo ministro das Relações Institucionais? O Brasil não é uma terra sem lei. Vou começar pelo final. Vai lá. O ministro das Relações Institucionais está armando uma narrativa que derrete por si só. E vou dar dois exemplos. Nem todas as empresas que operam no mercado brasileiro têm CNPJ. O MST, Movimento Sem Terra, não tem CNPJ. Não tem representante oficial, porque não tem CNPJ. Tem cooperativas, tem um monte de coisas. Inclusive tem dinheiro público que vai para o MST através da cooperativa. Mas o MST existe. Cadê? Aí tem outra questão. Se tivéssemos a mesma prioridade de cortar uma rede social, como, por exemplo, bloquear os celulares em presídios, aí fica uma dúvida. Imaginemos que algum dos representantes do X é preso. Vai numa prisão onde pode usar o celular. Mas ele não pode usar o X. E aí vem a outra. Acabei de ler agora. O brasileiro é muito criativo. Falou que tem outro X que divulga vídeos, qualquer um vai entender, que também não tem representante comercial aqui no Brasil e a plataforma continua no ar e não precisa nem de VPN. Gente, é uma narrativa que não funciona. O objetivo era tirar o X do ar. Por isso, quando é solicitado 24 horas para nomear um representante, não era possível. E justifiquei, vou de novo, pelas dúvidas você não assistiu o outro dia. Precisa a empresa fazer uma assembleia extraordinária no país de origem, Estados Unidos. Fazer no idioma original. Ele tem que fazer um documento formal no país de origem. Aí esse documento vem para aqui. E esse documento tem que vir formal. Aí é traduzido. Aí é registrado no cartório. Já para isso perderam 4 ou 5 dias. E depois vai na junta comercial, mais 2 dias. Ou seja que em 24 horas era impossível cumprir a determinação do ministro. Ou seja, e o ministro sabia. E nem mesmo uma sinalização poderia ser feita dentro dessas 24 horas que não funcionaria, Segré? Não dava. Não tem prazo legal para fazer isso. Desafio a quem quiser. Coloca um representante de uma empresa do exterior no Brasil, registrado na junta comercial em 24 horas. É impossível. E o ministro sabia. Por isso, dando 24 horas, o objetivo era tirar a rede social do ar. Agora, Langani, a gente vê outras camadas também que vão entrando em certa provocação, né? E o Elon Musk continua esticando a corda. Exatamente, e a gente está falando de uma pessoa que também é muito poderosa.
poderosa politicamente e economicamente. Vou dizer por quê. Economicamente, porque ele transita com os megabilionários do planeta, com o dono da Amazon, da Microsoft, da Apple, dos bancos de investimento. Aliás, já teve um megabilionário, fundador de uma grande asset dos Estados Unidos, que só tem um patrimônio de 18 bilhões de dólares, que disse que é uma loucura investir no Brasil, colocar dinheiro no Brasil. Você imagina, um falou isso, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco começa a ter problema de dinheiro aqui, de investimento no Brasil, né? Porque falou, opa, peraí, eu tô com medo, né? Daqui a pouco meus ativos estão congelados lá, dinheiro não aceita desaforo, capital não tem ideologia. Então esse é o primeiro ponto. Então economicamente ele forma opinião porque ele janta com bilionário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, politicamente. Por que eu falo politicamente? O Elon Musk tem uma relação forte com o governo norte-americano, goste ou não. Inclusive até com alas ali do Deep State do Partido Democrata. Por quê? Porque ele tem uma empresa de tecnologia, de satélite, e a empresa dele fornece informações, equipamentos para o governo norte-americano. Então a gente está falando de empresas, né, que estão ligadas de alguma maneira à Força Armada, à CIA, à Polícia Federal Norte-Americana, o FBI, enfim. Então ele tem trânsito também no Deep State. Então, se essa briga vai escalando, a gente não sabe onde é que isso vai dar. Evidentemente que, novamente, a população que acaba saindo prejudicada aqui no país. Arremate aí, Zé. Eu sou pelo livre mercado, adoro, o capitalismo é o melhor de todos, mas apresenta falhas como essas de concentração, né? É uma falha. Nós estamos vendo aí um mega empresário, né, desafiando um país. Ele já está desafiando o Brasil ao dizer que vai tomar ativos do Brasil. Existe, por exemplo, a Petrobras tem investimentos lá. E ele pode muito bem conseguir nos Estados Unidos tomar ativos do Brasil. Aí já não é mais uma disputa jurídica ali de representação no Brasil, e sim uma guerra contra o Brasil. É interessante que havia uma previsão de crescimento de empresas a esse ponto, né, de se tornarem mais importantes do que países. Eu ouvia isso lá atrás. Num certo momento me disseram, olha, ninguém está muito preocupado quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. As pessoas estão muito preocupadas em quem será o CEO dessas grandes empresas norte-americanas. Elas é que mandam. Uma empresa dessa, e ela tem interesse que muitos estados norte-americanos. Unidas, essas empresas mandam mais do que o governo norte-americano. E é verdade, os empresários norte-americanos têm um poder muito grande, um poder econômico. E a gente vê, neste caso aí, que o poder econômico dele é enorme e chega ao ponto da arrogância. E a arrogância é a véspera da falência. Sempre é assim. Entendo que ele está escalando e comprando uma briga agora, isso me surpreende, contra o Brasil inteiro. Fala, Segré, arremate. O Elon Musk não tem autonomia nenhuma para bloquear ativos, mas se ele entrar na justiça americana, provando que essa determinação do Brasil está conspirando contra bens ou ativos americanos, a justiça americana atua sempre quando tem ativos americanos ou cidadãos americanos envolvidos. E aí pode sim, a justiça americana, não Elon Musk. Elon Musk não tem autonomia. Eu vou dar um argumento, Segré. Oi? Eu vou dar um argumento. Por favor. Porque ele tem empresas na Bolsa norte-americana. E empresa na Bolsa é considerada ativo norte-americano. Mas Starlink é fechado. Starlink é fechado. Se Starlink fosse de patrimônio de capital aberto, o ministro Alexandre de Moraes poderia ter problema na justiça americana. Ainda é capital fechado, por isso não tem problema. Mas se Elon Musk entrar na justiça americana, aí a justiça americana pode eventualmente bloquear ativos brasileiros, mas não Elon Musk como Mas pessoa nos física. Estados Unidos as empresas deles são abertas, são de capital aberto? Sim, mas o dono da Starlink é holandesa, não é americana.
Agora, o Alangani, a partir dessa escalada, né? O Zé Maria ele argumentou ali que isso aí beira a arrogância seria o início do fim. Como é que você avalia, então, a possibilidade de retorno do X, se na determinação agora chancelada pelos ministros, há a necessidade de pagamento das multas e dessa representação que o Segré disse que leva dias e que, pelo jeito, ainda não começou? Posso dar uma sugestão aqui? Diga. Para pacificar a situação? Um representante legal com a garantia que ele não será preso. As contas que foram suspensas do ex ter um motivo concreto. Por que que essas contas foram suspensas? Se houve crime, direito à ampla defesa para essas pessoas. Se elas cometeram crime, que possam ter um advogado e se defender. Né? E assim como também, se essas multas, não, a empresa, no caso, aí o X, o Twitter, também possa se defender. Ou seja, simplesmente garantir o devido processo legal. Se isso ocorrer, nada disso será necessário. A gente não precisa suspender rede, nada disso, Evandro. Basta o cumprimento do processo legal que há anos no Brasil ele foi abandonado.